E aí, pessoal, esse vídeo é sobre configuração fiscal, tá? Eu vou também, um vídeo macro, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu vou mostrar quais são os locais e tabelas que são importantes para a configuração fiscal do sistema, tá? Então vamos fazer uma simulaçãozinha rápida aqui. Vamos imaginar um orçamento que nós fizemos, né? Porque toda a configuração fiscal, ela vai acabar servindo para chegar na parte fiscal aqui de uma venda, né? Então no orçamento vocês vão ver que vai ter aqui as alíquotas de PIS, COFINS, IPI, ST e tudo mais. E vou mostrar onde configurar para que na hora da venda ele puxe todas essas informações, tá? Primeiro lugar, vamos começar pela CFLP. Então a CFLP seria, né, o código fiscal da operação. Na CFLP é feita toda a configuração de quais impostos vão ser calculados, tá? Aqui no caso seriam, vamos dizer assim, umas regras, né, de quais impostos vão ser calculados, e as alíquotas desses impostos vão vir de outras tabelas, tá? Então vamos simular aqui, vamos pegar aquela CFLP que a gente já tem cadastrado, que é essa venda aqui, tá? Então a gente chutou aqui um código 501, tá? Não vou dizer que esse código está correto, é só para ilustrar. Então vamos lá. Quando eu cadastro a CFLP, então eu ponho o código fiscal dela, tá? Como eu falei, eu não vou explicar campo por campo, tá? A ideia aqui é só para se localizar de onde vêm essas configurações. Coisas importantes aqui, se ela é uma entrada ou uma saída, se ela é dentro ou fora do estado, né? Se é o tipo venda, tal. Até aqui ainda não tem nada a ver com a parte fiscal, tá? Não só fiscal, mas a CFLP, por ser o código da operação em si, que operação que eu estou fazendo? Estou fazendo uma venda, estou fazendo uma remessa em demonstração, estou fazendo uma devolução. Então é a operação que está sendo feita com essa mercadoria. Uma venda, eu estou vendendo e eu vou receber um dinheiro. Uma remessa em demonstração, eu estou mandando essa mercadoria para alguém, só em demonstração essa pessoa vai me devolver. Então veja como é bem diferente uma operação da outra, tá? Vamos focar aqui na operação venda, tá? Então, estoque. Se essa operação ela vai debitar, vai tirar uma mercadoria de uma estoque, vai creditar no caso de uma compra, não vai alterar estoque no caso, às vezes, de uma simples remessa, que é quando eu... ou uma venda que já foi entregue. Tem casos assim, eu vendi e não vou entregar, só que depois eu vou emitir uma nota de transporte, que essa sim vai debitar meu estoque. Então são detalhes que podem acontecer, tá? Então debita estoque. Mínimo a frequência de estoque, então se essa nota sendo uma venda, ela vai gerar estatística para gerar estoque mínimo, máximo e frequência de venda, né? Ou seja, se for uma venda, se for uma demonstração, uma devolução já não vai gerar. Atualiza custo, é só se for compra. Quando eu compro mercadoria, vai chegar um preço novo, vai atualizar o custo. Uma venda não atualiza custo, tá? Financeiro, quando eu emitir essa nota ou quando eu der a entrada da nota, então só relembrando que a CFLP é tanto para notas que eu emito quanto para notas que eu recebo, tá? Então, se eu for emitir uma nota, ou receber uma nota, se quando eu der entrada ou emitir essa nota, ela vai gerar contas a receber, a pagar ou não vai gerar nada. Então, no caso é uma venda, vai gerar contas a receber. Em que conta do nosso plano de contas, né? Vendo no vídeo lá que tem o plano de contas e projeção orçamentária, vocês já vão ver lá para que serve isso aqui. Se essa operação, essa nota que eu estou emitindo, eu estou recebendo, eu tenho que retornar ela ou eu tenho que receber um retorno dela, por exemplo, aquele caso que eu falei da remessa em demonstração. Enviei uma nota em demonstração, sim, essa operação vai ter retorno e por lei tem que retornar no máximo em 30 dias. Tá? Por quê? Se eu emitir uma nota de demonstração, uma pessoa de má fé pode emitir uma nota de demonstração, não vai gerar contas, não vai gerar impostos e o cara pode receber o dinheiro. Então poderia ter uma brecha aí para sonegação. Então normalmente quando tem retorno, quando é uma nota que não gera imposto e não gera financeiro, como uma demonstração, por lei ela tem que retornar no prazo X, que normalmente é 30 dias. Tá? Nesse caso é uma venda, não tem retorno, óbvio, né? Esperamos que não tenha. Já que eu vendi, espero que o cara não me devolva. Possui retorno? Não. Então vamos em frente. ICMS. Todos os impostos estão descritos lá no nosso manual do sistema Hardness, né? Aquele manual inicial. Então é importante ler bem, que lá ficar bem atento. Aqui nós vamos ver então, ICMS é isento de ICMS, ou seja, não vai calcular ICMS essa venda? Não, não é isento. Então ele vai calcular. Soma IPI na base? Sim ou não? Detalhes fiscais que podem ser explicados em um vídeo específico. Tá? Então vamos colocar aqui não. Acredito ICMS? Sim. Né? Eu vou me recuperar desse ICMS se eu tiver pago o ICMS na compra. E aqui no caso, essa nossa empresa está cadastrada como empresa no Simples, tá? Eu acabei de ver porque as situações tributárias aqui elas estão como situações do Simples. Eu vou alterar aqui para essa empresa não ser do Simples,
que empresas que não são do Simples são casos mais complexos, e é o que eu quero simular aqui, tá? Então eu simplesmente venho aqui nos parâmetros, impostos. Então aqui ela está como, vou colocar como regime normal, empresa simples não. Veja uma coisa, aproveitando que eu estou aqui no cadastro da empresa, os impostos PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, em geral são impostos que não mudam, são impostos não mudam assim para cada venda que eu faço, em geral, tá? Porque são impostos federais, tá? Normalmente quando são impostos municipais muda para impostos estaduais, eles mudam de acordo com o estado para o qual eu estou vendendo. Como são impostos federais, normalmente não mudam. Então eu posso vir aqui e colocar, o PIS por exemplo, sei lá, 3%, COFINS é 0,65%, ou vice-versa, não lembro agora. Imposto de renda, vamos dizer que seja lá 1,02%, e aqui 1,08% e aqui 1,2%, tá? Que é mais ou menos próximo a isso as alíquotas. Então eu já posso cadastrar na própria empresa. E depois eu posso cadastrar na NCM também, como está explicado no nosso manual lá, tá? Então, vamos fazer a simulação, vamos atualizar. Eu vou enviar aqui só para não perder o que eu já fiz, tá? E agora, se eu entrar aqui novamente e for lá no ICMS, olha, já mudou aqui os campos, tá? Então, a situação tributária. Todo imposto possui uma situação tributária que explica como esse imposto vai ser calculado, tá? Ou por que existe ou não esse imposto. Quem deve fornecer e saber qual situação tributária vai ser selecionada, ou como vai ser o cálculo do imposto, se é isento, se não é, normalmente é o setor fiscal do nosso cliente, é o contador do nosso cliente. Tá? Então a gente não precisa saber qual vai ser qual opção, a gente precisa só saber orientar onde estão essas informações para serem selecionadas. Tá? Então tá lá, vamos simular que ela é uma tributária integralmente. Motivo de desoneração não vamos usar, porque daí tem para quando o imposto é desonerado, né, que é outro detalhe que a gente vai explicar mais para frente. Então beleza, então ele vai ter, não é isento de ICMS, vai calcular ICMS. Vamos colocar aqui que não é isento de IPI também, tá? E vamos falar aqui que é uma saída tributada. Como eu falei, esse vídeo a intenção não é explicar a parte imposto por imposto como funciona, é só a gente simular aqui da onde vem, né, para vocês saberem que todas as configurações estão aqui na CFOP. Possui ST sim, agrega MVA sim, ajustar MVA sim, tá? Que é o caso mais completo da ST. Acredita ST, vamos dizer que sim, e somar despesas na base ST, não. Vamos deixar assim por enquanto. PIS, isento não, vamos colocar aqui acredita PIS sim, base de cálculo é a venda, e a situação tributada é tributada com alíquota básica, tá? Eu estou aqui, como eu te falei, estou selecionando qualquer informação, só para que pelo menos ele calcule todos os impostos. Isento não. Mesma coisa aqui sobre venda e outros. Isento de imposto de renda não. E isento de contribuição social não. Tá? Como calcula esses impostos e o que são, está no nosso manual. Joia. Então já preenchi todas as informações. Esse é o básico, tá? Então, a partir do momento que eu uso essa CFOP, o sistema vai fazer tudo que está lá dentro. Vai gerar estoque conforme está lá dentro, vai gerar financeiro conforme está cadastrado nessa CFOP, vai calcular os impostos conforme está naquela CFOP, ok? Então, esse é um passo muito importante. Segundo passo aqui na parte fiscal, na configuração fiscal. Qual CFOP eu vou usar? Vamos dizer que eu tivesse uma segunda CFOP aqui, tá? Vamos chutar aqui. Eu tivesse a 5102. Ou tivesse a 5204, sei lá, tivesse N CFOPs aqui dentro que pode acontecer. Qual CFOP eu vou usar em cada situação? Outra coisa também que pode acontecer, eu posso ter a mesma CFOP cadastrada mais de uma vez. Uma CFOP, ela pode estar para calcular ICMS e a outra pode estar para não calcular ICMS. Pode acontecer. Tá? Isso é uma questão fiscal. Então eu poderia ter 5101, 3, 4, 5 vezes aqui com situações diferentes de cálculo de tributo. Uma tem IPI, outra não tem, uma tem... Por quê? Isso a legislação fiscal permite. Tá? E, por exemplo, quais são as variáveis que eu vou usar para fazer isso? Para definir qual CFP eu vou usar? Como está no nosso manual lá, depende do tipo de contribuinte, para qual cliente eu estou vendendo, se o cara é uma prefeitura, se é um hospital, se é um exército, se é uma revenda normal, se é um consumidor final normal. Tudo isso pode mudar, dependendo do estado, da cidade que ele mora, tipo de empresa,
que ele tem, o tipo de produto que ele usa o nosso produto para revender ou para agregar o produto dele, né? Tudo isso influencia e podem ter benefícios fiscais. Então eu posso vender para um cara que o imposto é alto, o outro não tem imposto, o outro tem um benefício, então isso varia muito. Todas essas variáveis para saber qual CFOP usar em cada caso, primeiro eu vou cadastrar CFOP, obviamente, todas elas, e depois eu vou ver em regras de venda, e aqui eu vou dizer qual CFOP eu vou usar. Então, por exemplo, eu quero que use essas 501 aqui, só para quando o regime tributário de quem está enviando a nota é simples ou normal. Se o tipo de contribuinte para qual eu estou vendendo é um consumidor final, é uma revenda, é um produtor rural, então eu posso definir isso. O tipo de produto que eu estou vendendo, ele é adquirido, importado ou aquisição nacional. Desculpe, produzido, importado ou adquirido, aquisição nacional. Ou seja, é um produto importado ou é um item nacional. Pode ter diferença também. Para um estado específico, Paraná, São Paulo apenas. Se é dentro ou fora do estado, se o estado para o qual eu estou vendendo tem ST ou não, e assim por diante. Tá? Então eu posso definir N regras e dizer, se bater com essas regras com os dados do cliente para o qual eu estou vendendo aquela venda, ele vai buscar essa CFOP. Tá ok? Teremos vídeos explicando detalhadamente tudo isso, tá? É só para você se localizar. A ideia é assistir esse vídeo antes de assistir depois os vídeos mais específicos. Joia, já fiz a CFOP, eu já tinha uma regra aqui que eu tinha incluído, que é uma regra bem simples, ou seja, ela está toda em branco. Então, como está tudo em branco, ele não tem o que conferir, ele vai pegar e vai puxar sempre essa CFOP para qualquer venda que eu fizer, tá? Então, ótimo. Então, vocês entenderam que na CFOP tem todas essas configurações. Pensando, focando, vamos falar da venda, tá? Não estamos falando de compra ainda, mas a lógica é a mesma. Vamos pensar na venda. Bom, ok. Já coloquei lá que essa CFOP destaca ICM, né? Calcula ICM, calcula PIS e tudo mais. Veja que no exemplo que a gente tinha feito desse orçamento, estava tudo zero aqui. O que eu vou fazer agora? A partir do momento que eu atualizei, fiz alterações na minha parte fiscal e esse orçamento já está gravado, como que eu faço para ele voltar a se atualizar usando as informações que eu alterei lá? É só vir aqui, atualizar alíquotas. Se eu fizer atualizar CFOP, o que ele vai fazer? Ele vai refazer as regras que eu tinha feito de CFOP. Vamos dizer que eu terei uma regra lá, que agora não é para usar mais essa CFOP 501. Eu fiz uma regra que para essa NCM desse produto aqui furadeira é para usar 502. Se eu alterei lá, ele não se altera sozinho aqui. Eu tenho que vir aqui e atualizar a CFOP. O que ele vai fazer? Ou eu posso escolher uma CFOP e mandar atualizar essa CFOP para todos os itens manualmente, ou aplicar as regras que eu alterei. Como eu não alterei regra nenhuma, obviamente ele vai continuar a mesma 501, tá? Só para vocês entenderem que isso aqui é importante, essas atualizações. Agora, eu alterei lá que ele tem ST, tem ICMS lá na CFOP, que são as alíquotas, né? São as configurações de impostos. Se eu vier aqui para o lado direito, você vai ver que ele está tudo em branco. Ó, as alíquotas, ó, ele já está com o PIS e COFINS aqui já calculando, tá? Quando eu atualizei a CFOP, ele já atualizou as alíquotas para mim também. Então, PIS, COFINS, ele já arrumou para mim. Agora, por que ele não puxou ICMS, não puxou IPI? Por que ele não puxou isso? Porque as alíquotas do ICMS, as alíquotas de ICMS, elas vêm daqui, ó. Então, você veja que eu estou vendendo para o Paraná, e eu estou no Paraná também, né? A minha empresa que eu estou, a empresa matriz, ela é no Paraná também. Então, se eu vier aqui na tabela de ICMS, eu tenho um ICMS para cada estado. Para o Paraná, vamos achar o Paraná aqui, ó, é 18, ICMS 1, 7 ICMS 2 e importado é 4. O ICMS 1 e 2 são para itens nacionais. O ICMS importado é, obviamente, para item importado. O ICMS 1 ele é para pessoa física ou pessoa jurídica sem inscrição estadual. Então, se eu pegar uma empresa aqui, ó, e ela não tiver inscrição estadual no cadastro dela, ela se enquadra como se fosse uma pessoa física, tá? Acho que deu uma lentidãozinha aqui, gente. De novo, foi isso. Então, você veja que a inscrição aqui está preenchida, mas está como isento, né? Vamos dizer que eu vou colocar um número. Ela tem inscrição estadual. Se ela fosse isenta, ela se enquadraria como uma pessoa física. E ela puxaria a alíquota primeira, que normalmente é mais alta. Para a empresa, ela vai buscar essa aqui, tá? Essas alíquotas são configuradas pelo usuário também, pelo setor fiscal do nosso cliente usuário, tá? Então vamos lá, Paraná ele deveria puxar 7%. Vamos aproveitar e já alterar aqui, ó, que para esse estado tem ST.
E a alíquota do ICMS interno, como nós falamos aqui, vamos dizer que seja Paraná seja 18%. Esse 7% aqui eu acho que nem existe, mas vamos colocar como 18% mesmo. E o interestadual é 18% também. Como calcula ST depois, vocês podem ver lá no manual. Tá? Então vamos atualizar a alíquota aqui. Por quê? Por que eu atualizei a alíquota? Porque eu fiz alterações lá e eu quero que elas se atualizem na minha venda. Vamos ver o ICMS. Ó, ele continua não puxando ICMS, tá? Vamos ver aqui por que ele continua não puxando ICMS. Vamos pegar aqui. Se eu não me engano, após o orçamento já ter sido incluído, ele já registra algumas informações aqui dentro. Deixa eu ver se tem alguma coisa oculta aqui. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos incluir um novo orçamento do zero, né? Que eu acho que tinha alguma configuração errada ali. Só um pouquinho. Vamos voltar aqui. Vamos tentar novamente nesse aqui para ver se eu consigo descobrir aqui por que ele não está puxando o ICMS. Então vamos voltar lá no CFAP 5101. ICMS. Isento não. Então ele deveria puxar o ICMS. Então na CFAP está ok. O cliente, vamos ver se tem alguma configuração estranha no cliente que poderia estar prejudicando isso. Tá. Aqui, vamos ver aqui. Uma pessoa jurídica, regime normal, não tem nada aqui que interferisse nisso aí, tá? Vamos dar uma olhada na NCM. Se na NCM tem alguma coisa que pode interferir. A NCM, um dos itens era furadeira, né? Eu usei uma dessas aqui. Vamos ver se tem alguma informação aqui. PIS/COFINS, tal. Realmente não tem nada aqui que pudesse prejudicar dele não puxar o ICMS. Vamos pensar aqui o que pode estar acontecendo que ele não está puxando o ICMS. Que ele está puxando como se fosse isento. Você veja que aqui ele já puxou as alíquotas interestadual e interna. A empresa, eu comecei a trabalhar com essa empresa como ela sendo no Simples, né? Quando a empresa é no Simples, ela não tem ICMS, tá? Eu tô achando que, como eu coloquei essa empresa no Simples inicialmente, e por algum motivo, tá aqui, ó. Eu coloquei regime normal, empresa simples, mas aqui na empresa eu poderia, você veja que interessante isso. Se essa empresa fosse no Simples, eu poderia colocar também que ela é isenta ICMS, IPI, né? E já deixaria zerados os impostos aqui. Por mais que lá no CFAP, por engano, eu colocasse que era para calcular, como eu fiz agora, como no geral da empresa é para não calcular, ele já não calcula. Você vê, é tipo uma válvula de segurança. Então eu vou colocar que esses impostos não são isentos, tá? Provavelmente isso já vai resolver o problema. Então foi bom a gente insistir aqui para descobrir o problema. São coisas que podem acontecer, de repente num cliente novo, abrir uma empresa nova, tal. O que nós vamos fazer? Fizemos uma alteração em algum lugar, vou atualizar a alíquota porque ele não atualiza o orçamento sozinho, ele tem que ser forçado essa atualização. Olha agora ele puxou ICMS, perfeito. Agora o que mais? Agora ele não puxou IPI, então o PIS/COFINS vocês viram que ele já puxou lá do cadastro da empresa, o ICMS puxou aqui da tabela de ICMS, né? Na CFAP está que não é isento e na empresa está que não é isento. E agora ele puxou as alíquotas de ICMS, porém ele não calculou aqui para mim em valores, né? Cadê aqui? Ele não calculou o IPI nem ST. Por que não calculou? Primeiro, o IPI ele vem da NCM. O IPI ele é por NCM, é por produto, tá? Então eu posso vir aqui, ó, na NCM e colocar esse aqui é 15% de IPI, esse aqui é 10% e esse aqui é 5%, tá? Essas alíquotas variam, tá? Estou chutando aqui só para ilustrar. O PIS e COFINS nós colocamos lá na empresa, mas eu poderia ter colocado por aqui pela NCM também. Eu poderia colocar, por exemplo, se tiver alguma lei dizendo que essa NCM tem o PIS e COFINS menor do que essa aqui, eu posso vir aqui e colocar. Então eu tinha colocado lá que era 3 e 0,65, né? Eu poderia mudar aqui à vontade, tá? De acordo com a lei. Não vamos fazer isso agora, tá?
O MVA é muito importante, tá? Vamos colocar aqui que essa aqui tem ST também. Tá? Vamos colocar maiúsculo aqui como padrão. Opa, digitei errado de novo. O MVA, que é a margem de valor agregado, conforme está descrito lá no nosso manual, né? Eu vou colocar aqui então, por exemplo, que esse aqui é 40, esse aqui é 35, esse aqui é 28, tá? Chutando aqui uns MVAs. E aqui o imposto de renda e contribuição social também poderia colocar, eu coloquei lá no cadastro principal da empresa, mas eu poderia modificar por NCM também. Bom, coloquei mais informações aqui, certo? Como que eu atualizo aqui? Venho atualizar alíquotas. Vamos ver como é que ficou. Olha isso, ele não puxou IPI ainda, mas já puxou ST. ST, então, como ele tem a margem de valor agregado, se vocês olharem no nosso manual escrito lá, vocês vão ver como calcula isso aqui. Como as duas alíquotas eram iguais e não tinha MVA para diferenciar, dava valor zero, porque normalmente ele vai ser a diferença das alíquotas. Mas com o MVA ele calcula a diferença do MVA, tá? Então nós já temos ST, já temos PIS e COFINS. A contribuição social e imposto de renda, você vê que ele não mostra aqui. Ele vai mostrar onde isso para mim. Se eu clicar aqui no preço tabela, ele deixou eu atualizar o preço tabela também. Você veja que aqui quando eu olhei o preço tabela aqui, ele me daria um demonstrativo, mas você vê que ele está tudo zero os impostos. Por quê? Porque eu atualizei as alíquotas, mas eu não mandei atualizar o preço tabela. É outro comando. Aqui, ó, atualiza o preço tabela. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar esse demonstrativo aqui para mim. Como o preço desse item é um preço que eu usei, ó, você pode ver que ele já até mudou o preço, ó, de 800 foi para R$1.000. Por quê? Porque agora ele está me calculando aqui o ICMS. Ó, ele somou o ICMS, era 465 mais 18% de ICMS. E você está notando que os outros impostos aqui ele está pondo tudo como cinza. Deixa eu ver aqui se é alguma configuração aqui. Eu acho que é configuração aqui em venda, se eu não me engano. Ó, somar ICMS no preço de venda, sim. Os outros estão todos não. A PIS, COFINS. Então eu vou colocar tudo sim também. Tá? Isso seria o caso mais completo, tá? Para que ele já calcule os impostos. Aqui eu já estou falando até formação de preço de venda, tá? Não é o foco desse vídeo, mas é bom já ir passando por isso para vocês terem uma visão global do negócio, que também tem a ver com a parte fiscal, né? Porque eu atualizei as alíquotas e ele não usou isso no meu preço tabela. Vamos atualizar o preço tabela novamente. Com certeza o preço vai lá em cima, o valor vai ser bem maior. Ó, não ficou muito diferente, 1.072. Olha agora o demonstrativo como é que ficou. Então todos aqueles impostos que ele mostrou aqui do lado no grid, ele está me mostrando aqui também, ó, que o custo é tanto, daí ele multiplicou pelo IPV, aí ele me adicionou todos os impostos e gerou o preço que eu tenho que vender. E também gerou para mim aqui já o preço líquido, né? E o preço bruto, que conforme o nosso manual lá que vocês devem ter lido já, nós temos o preço, impostos que são embutidos no preço e impostos que não são embutidos. Então esses impostos são destacados na nota. Na nota sai assim, 1.072 mais esse, mais esse. Mas aqui o sistema já diz também quanto vai ser o preço final para ficar claro. De repente o cliente pergunta, né? Quanto que é o preço? 1.072, mas com todos os impostos, 1.126. Tá? Joia, agora vamos ver o IPI. Por que o IPI não puxou? Então, vamos voltar primeiro na NCM. Então, nós colocamos aqui a alíquota de IPI em todos eles. Tá? Esse é o básico. Né? A NCM que eu estou usando aqui, ó, são duas NCMs diferentes. Inclusive, se eu clicar aqui, ele mostra para mim, ó, IPI 5%, IPI 15%. Já sei porque ele não puxou IPI. IPI é só para produtos produzidos ou importados. Provavelmente no cadastro do nosso produto ele está como um produto nacional e não está como produzido. Sendo assim, ele não vai calcular o IPI. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou habilitar a edição, vou vir aqui na NCM, desculpe, na NCM não, aqui na origem, e vou dizer que ela é estrangeira. Eu dizendo que ela é estrangeira, como nós aqui não somos uma indústria, né, nós somos vamos simular como se a gente tivesse importado, mas só de um item, tá? Só desse aqui. E aí vamos ver qual que é a diferença. Então você note que ele estava puxando o ICMS de 18 e não puxava IPI, por quê? Porque a origem é 0, é nacional. Ele só vai fazer isso se for em origem 1 importado, ou se a empresa estiver cadastrada como
uma fábrica, tá? Vamos novamente atualizar a alíquota, para que ele atualize meu orçamento. Então veja o que ele fez. Ele puxou agora 5% de IPI para esse item, porque é um e o outro zero nacional, origem nacional. Ele não puxa IPI, está corretíssimo, tá? Outra coisa, normalmente o ICMS, quando é um item importado, em geral o ICMS é 4%. Quando eu importo um item, eu vou vender, esse ICMS é mais barato, tá? Agora vamos ver esse ICMS aqui, por que ele não puxou o ICMS diferenciado para um item importado, tá? Isso que eu estou falando é uma regra fiscal que quem tem que saber, como eu falei, são os usuários ou o fiscal da empresa. É óbvio que nós, como suporte de um sistema ERP, acabamos aprendendo alguma coisa da parte fiscal, o máximo possível, para também vocês poderem se comunicar bem com o contador, de repente, que você está atendendo no suporte e tudo mais. Então, tudo isso que eu estou falando são conhecimentos que eu fui absorvendo durante o tempo, que com certeza vocês também vão acabar aprendendo, tá? Então, de cabeça eu sei que o ICMS importado é menor e normalmente é 4%. Agora, por que ele não puxou aqui os 4% lá? Eu acredito que possa ser por esse cliente. Deixa eu ver, a gente já postou uma inscrição estadual no cliente, né? Eu ia dizer que talvez por ele não ter inscrição estadual, mas não foi o que aconteceu. Ele tem inscrição. Então, porque eu imaginei que talvez por não ter inscrição, como ele se enquadra como uma pessoa física, talvez ele tivesse uma diferenciação. Está cadastrado corretamente, está aqui 4%. Ele tinha que ter, por ser importado, puxado aqui. Vamos atualizar a alíquota novamente. Vou dar uma forçada de novo para ver se ele muda alguma coisa. Ou pode ser realmente alguma configuração que está faltando aí que eu não estou lembrando agora de cabeça, tá? Isso pode acontecer. E nesses momentos a gente acaba pedindo ajuda de um colega, alguém para possa nos ajudar. Ou a gente acaba dando uma olhada no sistema, no código-fonte mesmo, para tentar lembrar. Realmente aqui eu não estou lembrando por que ele não puxa aqui os 4%. Vamos pular, vamos deixar assim por enquanto. Então você veja que agora ele tem ICMS, IPI, PIS, COFINS. O percentual de ST, na verdade, ele é um resultado do cálculo de ST. Primeiro ele usa todas essas variáveis aqui, falando de ST. Ele usa todas essas variáveis para calcular o valor de ST e depois, baseado no valor de ST, em cima do preço, ele dá um percentual aqui que é apenas informativo, tá? Porque como a ST exige muitas variáveis, o pessoal do comércio costuma já dar um percentual, você vai ter 6% de ST ou 5%. Sendo que, na verdade, não existe essa alíquota de ST. É um resultado já em reais em cima do preço. Ok? Então, assim, basicamente, essa é uma visão macro das configurações fiscais, tanto para orçamento quanto pedido e quanto nota. É o mesmo funcionamento. Nós temos as atualizações aqui. Eu posso atualizar uma CFAP, que ele vai puxar as regras atualizadas e vai trazer. Atualizar alíquotas, que vai puxar todas as alíquotas. E depois eu posso atualizar o preço tabela. Vamos ver aqui se provavelmente ele vai mudar mais um pouquinho o preço. Estava 1.172, se não me engano. Vamos ver se vai... Agora que tem IPI... Não, 1.072 continua. Por quê? Por que o IPI não mudou esse aqui? Porque esse aqui é o preço líquido e o IPI vem depois. Então agora o preço bruto aqui já mudou, 1.183. Ok? Então você veja aqui que a partir de um custo ele já gerou meu preço de venda em cima dos impostos. Isso aqui é muito importante porque se eu vender esse item para o meu cliente por 1.183, eu vou ter que pagar para o governo 54 de ST, 56 de IPI, 11 de contribuição social, 12 de imposto de renda e assim por diante. Todo esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é do governo. Ok? Você veja como tem imposto. Então é isso aí, eu acho que é só mais ou menos para se localizar, tá? E os detalhes vêm nos próximos vídeos aí. Ok? Obrigado e até a próxima.